Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui com muita alegria para repartirmos com você um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e nós vamos conversar a respeito da palavra de Deus, mas acima de tudo expressarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração ao nosso Deus, um Deus tão bom, um Deus que tem nos abençoado ricamente. A palavra de Deus, no Salmo 85, diz: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a propriedade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. É interessante, né? O salmista aqui falando a respeito do perdão que ele dá. Então, é um Deus gracioso que, quando nós chegamos à sua presença com o coração contrito, com o coração arrependido, ele nos perdoa, ele apaga todas as nossas transgressões. O Salmo 89 diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Vamos fazer isso, vamos cantar, vamos glorificar o nome do nosso Deus. E quando nós cultuamos ao Senhor, nós estamos dizendo isso, que nós somos gratos a Ele, que nós estamos louvando ao seu santo nome, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor aceite o nosso louvor nesta noite, aceite a nossa adoração e também fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar. Toma conta de nós, ó Pai. Toma conta de nós, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, e que nós possamos entender a Tua palavra e saiamos desse momento também com a disposição de viver essa palavra no nosso dia a dia. Tenha misericórdia de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Palmeira. Nós nos encontramos na rua Pedro Scherer, número 25, ao lado do Posto Guapo, bem no centro da cidade. Todas as quintas e domingos nós estamos juntos ali, nos reunindo. Nós fazemos os nossos estudos bíblicos e oração às quintas-feiras. Ali nós vamos estudar a Bíblia e depois vamos orar pelos pedidos. Então você está mais do que convidado às 19 horas. E também você está mais do que convidado e convidada para todos os domingos, também às 19 horas, para o nosso culto público. Só que, infelizmente, agora não podemos nos reunir presencialmente por conta da pandemia. Então você pode nos ver aqui pela internet, na rua, ou melhor, na página da Igreja Presbiteriana de Palmeira. É só você entrar na página e nós estaremos ali todas as quintas às 19 horas e aos domingos às 10 e 19 horas. 10 horas nós temos o estudo bíblico dominical e às 19 horas, todos os domingos também nós temos o nosso culto público, nosso culto de louvor, melhor dizendo. Muito bem. Um outro texto que eu quero ler para você encontra no Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito bom louvarmos a Deus. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantarmos louvores. Louve sempre ao Senhor. Se você está dirigindo, está lavando a louça, está fazendo qualquer coisa, se você tiver essa liberdade, aproveite, louve a Deus, fale com Ele, mesmo que seja em pensamento, diga ao Senhor: Senhor, obrigado por tanta coisa boa que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? O texto de hoje, para nossa meditação, encontra-se em Ruth, capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Ruth, capítulo 4, 1 a 11.
E se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia para que nós possamos juntos ler esse texto de Ruth, capítulo 4, de 1 a 11. Certo? O texto diz o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo e Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu quero colocar diante do Senhor a nossa mente e o nosso coração, para que o Senhor trabalhe com a Tua palavra fique muito clara para nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, ao meu e ao coração de cada uma que está acompanhando esse vídeo nesta hora, neste momento. Fala de uma forma poderosa. Eu te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero falar então sobre Boaz, o resgatador, o parente redentor, como um modelo para a redenção, um modelo que mostra Jesus. Boaz é um modelo para o meu redimir, para eu ser redimido dos meus pecados. E ele aponta para Jesus. E também de como eu sou chamado a amar os outros ao meu redor. O resgatador era aquela pessoa que deveria ter um parente, ser um parente,
melhor dizendo, deveria possuir os recursos necessários para fazer o resgate, ele deveria estar disposto a pagar o preço e disposto a casar com a viúva. Então, o que acontecia na prática era o seguinte: morria o marido, a mulher ficava viúva, o irmão seguinte casaria com a viúva para suscitar dela descendência, para que o nome da família não se perdesse. E o antigo marido de Ruth não tinha outro irmão. Então, o próximo da sucessão seria esse fulano, que a Bíblia não traz o nome, e depois dele, Boaz, o resgatador. Então, esse seria o resgatador. Esse seria o que compraria toda a terra que ficou e que depois também casaria com Ruth, que é a pessoa que ficou viúva em tudo isso. O livro de Ruth é um livro incrível, uma história de perda, é uma história de amor, de pessoas que deixam um lugar, vão para outro lugar, vão para Moabe, depois voltam. Então é uma história muito linda que fala de redenção. E hoje, no capítulo 4, nós vamos ver a figura desse parente redentor. Ou seja, aquele indivíduo que é um parente que compra alguém de volta se eles foram vendidos como escravos. Ou a terra da família, para que a família aquela família não ficasse sem a sua terra para poder plantar, para poder produzir. Lá no Antigo Testamento fala sobre isso, que o Senhor tinha determinado que cada família deveria ter uma certa quantidade de terra e eles manteriam esta terra através das gerações e gerações. E o parente redentor era alguém capaz de comprar a terra de volta para a família, caso essa família a tivesse perdido. Noemi perdeu o marido, Ruth é nora de Noemi, e Ruth foi para o campo de Boaz para colher espigas que sobraram da ceifa. E Boaz a encontra ali, ele é muito gentil com ela. No capítulo 3, Ruth, se você ler ali o capítulo 3, também é interessante porque aparece Ruth ali no chão, enquanto Boaz está dormindo, ela descobre o cobertor de Boaz, deita aos pés dele, ele acorda e ela diz: Boaz, eu quero que você me cubra com o teu manto. Ou seja, ela está dizendo: Boaz, eu quero que você se case comigo, para ser o meu redentor, meu parente redentor. Você tem que lembrar uma coisa interessante também. Ruth é uma moabita, da terra de Moabe, ela é estrangeira. E aqui no capítulo 4, nós vemos que Boaz sobe ao portão da cidade, a cidade de Belém. Interessante que quem mais nasceu em Belém? Jesus, né? Quando o Redentor aparece, aquele mais perto da vez, né? O Redentor, que seria o Redentor de Ruth, que compraria as terras de Noemi, sua sogra, apareceu. E Boaz disse assim: olha, meu amigo, vem aqui, sente-se. Eles foram, se sentaram juntos e Boaz foi pegar 10 dos anciãos da cidade, que seriam testemunhas, seriam juízes, era um costume da época. E ele disse: ó, sentem-se aqui. E ele disse ao Redentor, ao parente mais próximo de Noemi: Noemi voltou de Moabe. E você sabe disso. Ela está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão, Elimeleque. Eu pensei que eu deveria trazer o assunto para sua atenção e sugerir a você comprá-lo na presença de todos esses que estão aqui assentados. Se você quiser, faça isso, para que haja a redenção, para redimir
essa família, essa terra e a nossa descendência siga. Mas se você não quiser, diga para que eu saiba. Eu sou o próximo da fila, eu sou o próximo depois de você, o parente mais próximo, redentor de Noemi. E eu vou comprá-lo, vou redimir. Eu imagino que naquele momento o coração de Boaz devia estar assim, bem, né, acelerado, porque ele pensou, o, o homem, se ele aceitar, lá se vai a mulher que eu amo, Ruth. E Boaz diz, no dia em que você comprar a terra, porque o homem aceitou comprar a terra. Aí ele diz assim, ó, só que tem uma coisa, você comprando a terra de Noemi e Ruth, você vai também comprar terras de alguém que não é de herança judaica, que não é de herança hebraica, mas de uma moabita. E você não vai comprar só a terra, você vai comprar também a viúva de um homem morto, né? Claro, a viúva de um homem, né? Uma viúva chamada Ruth. Nesse momento, o parente mais próximo, redentor, diz que não poderia fazê-lo. Ele diz: olha, eu não quero fazer isso, não vou comprar a terra então, eu não quero assumir essa responsabilidade também com a viúva, com essa Ruth. Então o parente redentor disse a Boaz: compre você mesmo. Ele tirou a sandália, e no Antigo Testamento havia o costume de que quando um acordo de terra era feito e era concluído no portão da cidade, um tiraria sua sandália e daria a outro como um símbolo, para que o outro agora pudesse andar sobre essa terra, porque era agora a sua terra. E Boaz anunciou aos anciãos do tribunal ali, dizendo o seguinte, ó, vocês são testemunhas que comprei de Noemi todas as propriedades de seu marido, de seus 2 filhos. Eu também adquiri Ruth, a Moabita. Ela se tornará a minha esposa, para que eu possa manter o nome do marido de Noemi, o nome do marido morto de Ruth. E passaremos a terra para os nossos filhos. E hoje eu quero trazer para você 4 pontos sobre um parente redentor. E, mais uma vez, você tem que se lembrar que o parente redentor é alguém que é um parente de sangue. Ruth diz a Boaz, você é o parente mais próximo que eu tenho. Você, lá no capítulo 3, você pode se casar comigo e dar proteção a mim. Há algumas coisas sobre o redentor de parentes que nós precisamos pensar primeiro. Muito bem. Em primeiro lugar, precisa ser um parente de sangue. Pense em Jesus Cristo, dentro de nossas vidas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, melhor dizendo, a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. E no capítulo 2 de Filipenses, nos versículos 7 e 8, ele diz assim, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, de qualquer religião que você conhecer no mundo, qualquer Deus que as pessoas possam adorar aí fora, Jesus Cristo é o único que é o nosso irmão. Ele é o único que assumiu a carne. É o único que tornou-se um de nós. Nós podemos ser aquele irmão de sangue através do nosso DNA com Jesus Cristo. Nós temos o mesmo Pai, que é Deus. O mesmo Pai. Então, no Senhor Jesus,
O Senhor Jesus é nosso irmão. Ele é nosso irmão de sangue. E também nós fomos resgatados pelo seu sangue. Nós temos o mesmo pai. Boaz é um parente, ele é parente de Noemi. E de casamento, um parente de Ruth. Jesus Cristo não é só o meu parente. Ele é meu irmão. Se você está em Cristo, ele é teu irmão. Glória a Deus por isso. O segundo aspecto de um redentor, de um parente, é que ele tem que possuir os recursos necessários para pagar o preço da redenção. No capítulo 3, Noemi diz a Ruth o seguinte: não se preocupe, Ruth, Boaz vai cuidar disso. Ele tem os recursos, ele vai cuidar disso. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 10, o Senhor diz que o sacrifício do corpo de Jesus Cristo aconteceu de uma vez por todas. Cristo tinha todos os recursos, ele pagou pela redenção do meu pecado, do teu pecado de uma vez por todas. Ele comprou a nossa redenção pagando um alto preço com o seu próprio sangue, com a sua morte naquela cruz. E nós sabemos que Deus é o Criador de todos. Cristo faz parte de todos, porque ele veio como homem. E no começo, diz a palavra de Deus, no começo era o Logos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1. Então, e ele veio, habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e ele deu o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, ele deu a sua própria vida por nós naquela cruz para pagar o nosso resgate. Jesus Cristo é o nosso irmão, Jesus Cristo também tem os recursos necessários para pagar o preço pelo meu pecado, pelo teu pecado. 1 Coríntios diz que fomos comprados com preço. O preço da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro, ou investimentos, ou com nossa propriedade que fomos comprados. Não, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, sem mancha, sem defeito. O Redentor tinha que ser um parente. O parente redentor tinha que ter os recursos necessários para pagar o preço. Mas também o Redentor, em terceiro lugar, tinha que estar disposto a pagar o preço. O Redentor mais próximo de Noemi e Ruth, no início disse que sim, que ele compraria a terra. Eu quero a terra. Dê-me a terra. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro com essa terra, eu quero ter mais lucro, eu quero plantar nela. Mas quando ele soube sobre Ruth, que ele deveria ser esposo dela, deveria casar com ela, ele disse: não, não quero. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. É interessante, ele até poderia, mas Deus não estava nos planos do Senhor, né? Era para ser esposa de Boaz. Nosso Deus é soberano. E eu não posso fazer isso, ele diz. Eu não quero arriscar a minha herança. Eu não quero arriscar o que eu tenho. É interessante aqui porque a ideia de um parente redentor é comprar de volta a terra. Mas como você está vendo agora, é também para criar um filho da viúva para continuar o nome da família. E acontece várias vezes nas escrituras do Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, quando os saduceus vêm a Jesus e dizem: ei Jesus, o que vai acontecer? Olha, tinha 7 irmãos, o mais velho morre, o outro se casa com a viúva, depois o outro morre, o outro, e assim por diante. Todos se casam com a viúva, quem vai se casar com ela no céu? Jesus diz: não, vocês não entendem. No céu não há casamento. Lá no céu não há casamento, lá no céu não há nem enterro. A dúvida deles é porque cada um desses irmãos teve que se casar com sua cunhada para criar um filho, para continuar a sua família. Então vemos aqui
Boaz está disposto a pagar o preço da compra. Ele está disposto a pagar o preço enquanto o outro parente mais próximo não estava. E Jesus nos diz lá em João 10, eu dei a minha vida pelas ovelhas. E a razão pela qual meu Pai me ama é que eu a dei livremente. 1 João 3,16 diz que Cristo deu sua vida por nós e também devemos dar nossas vidas pelos outros. Em 1 Timóteo 2 diz que Jesus Cristo deu a si mesmo como um resgate para todas as pessoas. A primeira parte do verso é que ele faz parte da humanidade. Cristo Jesus deu a si mesmo em resgate para todas as pessoas, ou seja, ele estava disposto a pagar o preço. E isso foi testemunhado, diz Paulo a Timóteo. Tinha que haver 10 testemunhas. Quando Boaz estava perguntando ao outro parente redentor, quando ele disse não, Boaz disse, está bem, eu vou comprar a terra. Pagarei por isso, também vou adquirir Ruth como minha esposa e Noemi como minha sogra. Ele estava disposto a pagar o preço. E todos aqueles 10 anciãos ali estavam ali como testemunhas. Em quarto e último lugar, o redentor, o parente redentor, deve estar disposto a tomar a mulher como a sua esposa. Boaz está disposto a levar uma mulher estrangeira, a desposar uma mulher estrangeira. Uma com quem o povo judeu, o povo hebreu, não se dava, porque o povo moabita e o povo judeu, o povo hebreu, estavam em desacordo há muitos anos. Mas Boaz diz, eu vou levá-la. O povo moabita é descendente de Ló, sobrinho de Abraão. Uma das filhas de Ló enganou o pai em incesto, então o DNA deles estavam juntos, mas eles tinham uma animosidade, um povo contra o outro. Mas Boaz estava disposto a assumir a noiva e a cumprir a lei do Antigo Testamento, de gerar um filho para continuar o nome de Noemi e do primeiro marido de Ruth, assumindo a noiva. João escreve no livro de Apocalipse, o casamento do Cordeiro chegou. Eis que chegaram as bodas do Cordeiro, é assim que está lá no livro de Apocalipse. E a sua noiva se preparou. Significa que a igreja é a noiva de Cristo. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, pois vos consagrarei, ou melhor, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Aqueles de nós que aceitaram Jesus Cristo como nosso Salvador pertencem à igreja, e a Bíblia chama a igreja de noiva de Cristo. Boaz é o símbolo do Redentor parente, aquele que está pagando pelo meu pecado. Eu não posso pagar pelo meu pecado. Não há nada que eu possa fazer para ganhar a minha própria salvação, pois todos pecaram, diz a palavra de Deus. Todos pecaram e ficaram aquém, eles ficaram destituídos, ficaram longe da glória de Deus. Meu pecado me puxa para baixo. Meu pecado diariamente me puxa para baixo e ainda assim é pela graça de Deus que eu sou levantado, você é levantado através do parente Jesus Cristo, parente redentor. Aquele que era parente meu, o irmão para mim, ou que é parente meu, né? Que é o meu irmão, aquele que possui os recursos necessários para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. Aquele que estava disposto a pagar o preço da cruz, que foi sepultado, foi morto, foi sepultado, mas também ressuscitou. É aquele que estava disposto a levar a noiva, ele está disposto a levar a noiva, disposto a me levar e a te levar
como sua igreja, a noiva de Cristo, para ficar com Ele para sempre. Eu quero te convidar a pensar nisso, se você não faz parte da igreja de Cristo ainda. Ele quer te redimir de todos os pecados. E Ele é o único que está disposto a fazer isso. É o único que pode fazer isso porque Ele assumiu a forma humana para que, sendo como um irmão de sangue, Ele pudesse fazer isso. E Ele pagou o preço, um preço que não é prata, que não é ouro. Como eu disse na mensagem, não é investimento, não são ações, não são terras. Tudo isso se acaba. Ele pagou com o próprio sangue, com a sua própria vida, morrendo a terrível morte de cruz. Eu quero te convidar, depois você pode ler o livro de Ruth com mais calma e pense nisso. E se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue, porque somente Ele, que pagou o preço, é o único caminho de salvação. Para que um dia, quando acontecer as bodas do Cordeiro, o noivo virá buscar a sua noiva, Jesus virá buscar a sua igreja, e você esteja incluída no número daqueles que são salvos, a igreja de Jesus Cristo. Espero que você tenha um tempo para refletir como Jesus Cristo é o único Redentor em nossas vidas. Embora às vezes pensemos que nós precisamos, ou nós conseguimos a salvação por nossa própria conta, fazendo coisas boas. Não, a gente nunca vai conseguir. É somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos redimiu, Ele nos santifica, Ele nos recria, Ele nos faz novas criaturas por inteiro e Ele nos aperfeiçoa a cada dia para o grande dia das bodas do Cordeiro. E não é através de nós mesmos que nós melhoramos, que nós crescemos, que nós somos salvos, mas através da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre a tua vida da sua graça, que o Senhor conceda paz a você, que o Senhor conceda força para você. Amém? Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Nós estamos terminando. Eu quero te agradecer por você nos acompanhar e eu quero, antes de nos despedirmos, de orar, coloque aí a tua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor que tome conta da tua vida por inteiro. O Senhor Jesus, o grande resgatador. Pai querido, Pai santo, eu te glorifico pela tua palavra, que mostra o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco. Obrigado porque o Senhor pagou o preço naquela cruz do Calvário. O Senhor derramou o teu sangue para que os nossos pecados fossem apagados, fossem lavados, purificados, ó Pai. E agora, purificados de todo o pecado, nós pertencemos à tua igreja, somos a noiva do Cordeiro. E o Senhor, ó Pai, um dia, no dia das bodas, ou seja, no dia final, o Senhor virá nos buscar. Muito obrigado, porque não merecíamos isso mesmo. É tudo pela tua graça. Obrigado por ter pago o preço naquela cruz. Eu deveria estar ali, mas o Senhor pagou o preço em meu lugar. Cuide de nós, cuide de cada um, cada uma que está nos acompanhando agora. Abençoa, Jesus, abençoa cada lar. Fica conosco. Eu te agradeço, eu te louvo por tão grande amor e tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique em paz e que o Senhor continue cuidando de você em tudo que você fizer. Busque o Senhor, mas acima de tudo, nunca se esqueça, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.
Tchau, tchau.